1 Coríntios, capítulo 1, verso 19 ao 21. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém. Grande Senhor, estamos certos que mais uma vez o Senhor derramará sua bênção, sua palavra sobre nós, desde os visitantes que não conseguem entender a plenitude da mensagem, mas eles entendem que há um Deus. E eles sabem que esse Deus os ama e os quer. Por isso estamos aqui para ajudar, desde os visitantes até aqueles que precisam da grande revelação que foi dada nos dias da voz do sétimo anjo. Fale conosco, dê-nos a tua graça, a tua unção, para a gente poder falar não aquilo que agrada a mim ou o povo, mas uma coisa que agrada ao Senhor, aquilo que é do seu prazer neste tempo, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Bom, como sempre, guardamos silêncio, na verdade, durante todo o nosso culto. E eu quero falar sobre a loucura da pregação. Porque em cada tempo Deus salvou um povo através de uma pregação louca. Então é bom nós saber disso. Deus não salva o seu povo com uma pregação sábia. Ele salva com uma pregação louca. Porque a loucura do mundo é crer exatamente naquilo que Deus está fazendo no dia. Para o mundo é uma loucura. Cada vez que Deus fez algo, não foi fácil para o mundo crer, só o eleito. Tem os predestinados naquele dia, que não perde aquilo, não perde aquela mensagem, não perde aquela manifestação. Vamos começar com Noé, vamos lá para o Gênesis, daqui a pouco nós chegamos no Apocalipse. Mas vamos conversar com Noé um pouquinho. Vocês sabem muito bem a história de Noé. E a mensagem dele era louca. Noé não tinha uma mensagem de sabedoria para ganhar o povo. Mas a mensagem que ele tinha não era fácil crer. Porque nunca havia chovido naquele tempo. Subia um vapor da terra e regava as plantas. Agora, o homem vem com uma mensagem louca. Vai chover. Não era fácil crer naquela mensagem. Hoje nós pregamos, é uma história. Oh, Noé pregou que ia chover e choveu. Mas eu quero ver se nós vivêssemos naquele tempo, se dava para crer, porque não chovia. Nunca tinha chovido. Agora o homem sai com uma mensagem. Bom, um homem com mais ou menos 500 anos. Naquele tempo os homens viviam muito. 500 anos. Dizendo que ia chover. Pregou mais ou menos 120 anos. Dizendo que ia chover. Não pensa que ele pregou, vai chover, já choveu não. Teve muito tempo para o povo ouvir aquilo e dizer, isso é uma loucura. Para começar, quantos anos ele tem? Isso não pode ser mensagem de um jovenzinho que está
com os neurônios tudo no lugar, sadio. Mas a mensagem de Noé é uma mensagem louca. Para começar, ele é velho. Como que nós vamos crer na mensagem dele? Nunca choveu. Ele saiu com um negócio, vai chover. Você já ouviu alguma coisa de chover? Eu sei que eles conversavam um com o outro e diziam, nós nunca escutamos isso não. Mas o homem está dizendo que vai chover. Isto levou 120 anos. Mas um dia, Deus falou para ele, depois da arca pronta, Deus falou para ele, entra na arca. Não tinha gente para pôr dentro da arca. Mas faltava gente naquele tempo? Não tinha gente demais. Mas ninguém tinha coragem de entrar na loucura da pregação do homem. Ninguém tinha coragem. Você vai entrar na arca que esse homem fez? Você tem coragem de entrar lá dentro? E depois que ele fez aquela arca, e betumou aquela arca, aquilo não entrava água de jeito nenhum. Era difícil crer no homem até pela madeira, diz o profeta. A madeira que Deus mandou ele usar. A madeira encharcava. Se você vai fazer uma arca, uma madeira que encharca. Mas Noé não discutiu com Deus porque ele não sabia nada disso. Tem hora que as pessoas discutem com Deus porque elas são muito sábias. Elas são muito inteligentes. Então começa a discutir com Deus, querer dar opinião para Deus. Se Noé fosse um homem muito sábio, ele poderia dizer, ó, Senhor, mas a madeira de gofer, ela enche d'água, aí que a arca vai afundar. Mas como ele não entendia disso, ele não entendia de madeira. Ele não era sábio. Então ele não tinha que orientar Deus, nem falar para Deus que aquilo estava errado. Mas Deus mandou ele fazer, eu vou fazer. Ele não está preocupado se ela ia encharcar d'água. Ele fez a arca. É que Deus não fala tudo uma vez só. Deus manda fazer, aí depois que ele fez, Deus falou, agora você betuma essa arca. Oh, a coisa mudou agora. Quer dizer que a madeira de gofer, ela absorve a água, então ela vai absorver também o betume. Oh, então agora sim, o sábio aí já ficava para trás. Se fosse um sábio, eu diria, você faz uma arca de aroeira, porque é forte a madeira. Não, Deus mandou fazer a arca de gofer, madeira fraca, mas eles não sabiam que Deus ia mandar betumar. E aí Deus mandou betumar. Agora você pega a resina da árvore e betuma. Olha, foi um trabalhão. Hoje nós falamos, oh, Noé fez a arca. Irmãos, mas para fazer uma arca daquele jeito, naquele tempo, que não era pequena, e depois betumar essa arca, por dentro e por fora, nada ia entrar. Só tinha uma janelinha em cima, e mais nada, lá na terceira etapa. É um lugar para olhar, para poder enxergar alguma coisa, mas só lá no terceiro degrau, certo? Primeiro os animais rastejantes, depois podia ter as aves. O Noé ficou lá em cima, lá na terceira etapa. E dali ele podia ver tudo, só uma janelinha. Mas a porta mesmo, ele fechou a porta, e eu creio que Deus viu, você é um homem do coração muito mole. A hora que os outros estiverem batendo na porta, você vai querer abrir para esse povo entrar. Então eu já vou dar um jeito. Até em Noé. Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora. Ninguém abria aquela porta mais. Tem hora que a porta abre, irmão, só a hora que a água secou. Aí a porta abriu. Mas antes não abria, Deus tinha fechado a porta por fora e Noé por dentro. Porque se não faz isso, Noé é um coração muito mole, o povo começava a gritar, Noé, abre a porta. Ele abria a porta. E entra água dentro da arca. Ia atrapalhar.
Então já fechou, e 7 dias ficaram como sofrendo um juízo ali dentro. Está parecendo o nosso tempo. O profeta pregou sobre isso, mas está parecendo o nosso tempo. 7 dias, você está esperando arrebatamento e nada. Noé estava esperando que ia chover e nada. 7 dias. Mas quando deu o 7º dia, ele percebeu as primeiras gotas batendo na arca. Deus já está respondendo. A gente tem que ter paciência. Não é que eu orei e eu não fui curado, então eu não creio mais em Deus. Não, você tem que ter paciência. Você ora e espera. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Eu tenho que esperar. Eu oro, mas eu tenho que esperar com paciência. E tem hora que a paciência, o irmão Brando diz que a paciência de Noé foi 120 anos. Paciência. Pregando, não ganhava ninguém. Parecendo a terceira etapa. Não ganhava ninguém. Era pouca gente. Quem entrava, olha, quando os filhos entraram, ele podia dizer, graças a Deus, eles já estão crendo. As noras, que tinha uma semente da serpente nelas, que o povo não sabia, só crendo um profeta para nós saber dessas coisas, né? E ainda elas disseram, não, nós cremos também, na mensagem do sogro. Hein? Todo mundo diz que ele é doido, mas nós cremos. Para começar, não vou deixar o bem entrar na arca e eu ficar fora do bem. Entendeu? Eu vou entrar com o bem na arca, com o amor na arca. Irmão, mesmo sendo semente da serpente. Mas eu vou entrar com ele na arca. Ele crê e eu creio também. Tem hora que a mulher salva, ela não entende muita coisa. Mas porque o marido crê, ela diz, esse homem não crê em qualquer coisa não. Quando ele crê, é verdade. Eu creio igual ele crê. A mulher está no marido, ela se salva muitas vezes no marido. Eu não digo que ela vai no rapto no marido, mas pelo menos se salvar. Ela vai se salvar. Porque ela creu que o seu marido mudou a vida, foi transformado. E quando meu marido fala alguma coisa, está falado, e ele é sincero. É uma coisa que nós, os homens, precisamos de ter, né? Que pelo menos nossa esposa crê em nós. Que tem hora que a gente não tem nada, que nem a esposa crê. Aí nem a esposa, nem os filhos crê. E não é porque ninguém crê em nós também que nós somos os errados. Não. Noé foi agraciado por Deus por ter a esposa crendo, os filhos crendo e as noras crendo. Ele foi agraciado por Deus. Mas ninguém. A congregação de Noé, 120 anos de pregação, 7 pessoas, 8 com o pregador. Quer dizer, está menor que nós aqui. Nós já somos pouco, hein? Era menor que nós. E o mundo daquele dia era também do tamanho do nosso. Porque a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então a população naquele tempo era grande também. A gente fica pensando que o povo daquele tempo era bobo. Eles eram tão sábios que mesmo no Egito eles faziam múmias e que hoje eles tinham coisas embalsamantes que durava 4.000 anos. Nós ainda não conseguimos isso. Aí vamos falar que aquele povo lá atrás era atrasado. Não. Eles tinham uma ciência avançada e que nós estamos quase chegando lá. É o nosso tempo que está chegando lá. Por que os Estados Unidos veio um profeta? Porque lá é país de primeiro mundo, chegou primeiro. Nós ainda não chegamos no primeiro mundo, nós estamos chegando agora. Daqui para frente que nós devemos ter um país, um Brasil de primeiro mundo. Então, um país de primeiro mundo, ele é mais limpo. O povo não joga as coisas na rua, o povo não fica com brincadeira, não. Tudo é sério. Então, ainda está tendo muita meninice no país. E muitas pessoas irresponsáveis,
Você já pensou bem, você chupar um picolé e não jogar o palito na rua? Não jogar o papel daquele picolé ali na rua? Se guardar para um lugar, para o lixo, mas colocar no lugar certo. Isso já começa a formar gente equilibrada. Porque é a mesma coisa de você ter dentro do lar. Agora, segura aí. Porque quando mexe em casa dá problema. Quando você tem gente dentro do lar, que tira o butinão e joga em qualquer lugar. Já vai entrando em casa, arranca a camisa, joga no sofá. E vai tomar banho, não leva a toalha. E quando leva a toalha, ele acaba de enxugar e pisa em cima dela e larga lá no banheiro, tudo amassado. Já tem que começar a amadurecer esse crânio. As pessoas têm que começar a amadurecer aqui primeiro, para poder saber o que é correto e o que não é correto, porque isso vai atrapalhar a sua mulher, vai sujar a toalha demais. A toalha não é pano de limpar o chão. Eu não sei se vocês fazem isso. Como eu já vi muito disso, eu tenho que falar. Certo? Isso daí é para as pessoas aprender, fazer tudo em ordem. Tem um lugar, você tem um lugar para pôr chapéu. Você tem um lugar para pendurar sua roupa. Não é jogado em qualquer lugar. Isso já começa a formar pessoas também de mentes equilibradas. Entende? Forma pessoas de mente equilibrada. Uma dona de casa, ela não faz para limpar a casa, porque cada um, e principalmente nós, os mais velhos, marmanjos, nós chamamos, e eu sou o cabeça de casa. Então já entra dentro de casa com o pé sujo. Se você é o cabeça, tem que dar exemplo. É o primeiro que tem que limpar o pé, que tem que dar exemplo. Então eu já falei que pode mexer com algum, hein? É melhor que vocês nem olhem um para o outro agora. É porque as coisas acontecem assim dentro de casa, e isso você vai ver quando a coisa começa a ficar tudo em ordem. Está ficando bom essa casa. Estamos conseguindo colocar as coisas em ordem. Entende? Assim é o Brasil, assim é a vida espiritual também. Você tem que colocar as coisas em ordem. Você não pode colocar nenhuma escritura que cumpriu lá no Calvário para hoje. Ela não dá certo. Ela só dá certo com o Calvário. A escritura que cumpriu no dia do Pentecoste, o profeta disse, serviu para aquele dia, mas não serve hoje. Aí você quer colocar hoje, ela está fora de lugar. É como aquela toalha colocada fora de lugar, aquela roupa, você usou e colocou fora do lugar. Tem que ter um lugar para você colocar aquilo. Amém? Então, vamos aprendendo essas mínimas coisas para nós podermos ver que Deus trabalha através de certos homens na Bíblia, Ele vem trabalhando. E a mensagem desses homens não dava certo com a cabeça dos outros, mas dava certo com Deus. Noé pregava, vai chover. Foi Deus que tinha falado para Noé, prega para eles que vai chover. Mas Noé também nunca teve a experiência. Eu já senti uma chuva em cima de mim. Não sabia nada disso, não. Ele só me pregou, Deus mandou, ele falou. Ele creu. A primeira coisa que nós devemos fazer é crer. Não é sentir primeiro aquilo. É crer. Depois que você creu, então deixa você sofrer mais tarde a experiência daquilo. Mas antes, você precisa de crer. Eu creio que Jesus é meu curador. Bom, mas eu ainda não senti minha cura. Mas Ele é o curador. E a Bíblia diz que Ele é curador antes de eu ter nascido. A Bíblia diz que Ele é curador há 2.000 anos atrás. A Bíblia diz que Ele é curador há 2.700 anos atrás. A Bíblia diz que Ele é curador antes da fundação do mundo. Então você vai acompanhando assim, e ver que você só precisa crer hoje. Porque a Bíblia está dizendo essas coisas, que Deus te salvou. Hoje você levanta a mão e diz, eu aceito esse Jesus, eu creio nele, eu aceito essa mensagem, eu creio nela. Não, mas Ele te salvou antes da fundação do mundo. Então você tem que dar graças a Deus. Agora que você está aceitando, já fez tanta coisa errada na vida, e agora que começa a aceitar o que Deus já fez por você, até você pensa, Deus fez isso para mim a semana passada. Não, eu que aceitei a semana passada. Mas Deus fez isso para mim antes da fundação do mundo. Então, graças a Deus pelo que eu estou recebendo agora. Mas o que eu estou recebendo agora é um benefício de Deus que Ele já fez por mim antes da fundação do mundo. Então,
você não deve vir aqui à toa, você deve aproveitar o seu tempo, deve saber, tem um Deus que te ama, tem um Deus que te salvou. Por que você não diz assim, olha, eu aceito a salvação que o Senhor me deu? Eu vou esperar para sentir, ver se Deus me salva. Não, Ele já me salvou lá atrás. Ele nem vai me salvar mais, Ele já me curou lá atrás, já me salvou, eu só tenho que aceitar. Deus mesmo está esperando eu como mortal e dizer assim, ó, eu aceito, Senhor, eu creio na sua palavra. A melhor coisa que tem é isso, você criar filhos e depois esses filhos dizer assim, ó, o que o pai fala está falado. Aí Deus tem filhos aqui e que nós dizemos, ó, o que Deus falou está falado. O que Ele fez está feito. E se tem coisa que eu não vi, eu ainda vou ver, porque tem uma coisa, tudo que Deus diz que ia fazer, Ele já fez. Tem coisa que você fica esperando, Ele já fez, já terminou o trabalho. Graças a Deus. Então, se a gente ficar parado aqui em Noé, e na família dele, que também deu muito trabalho, a gente pensa que as pessoas vão chegando e entrando sem dar trabalho. Não, tem que dar trabalho. Dá trabalho, todo filho dá trabalho. Adão deu trabalho para Deus. Jesus aprendeu a obedecer. A Bíblia diz, ele aprendeu a obediência pelo que padeceu. Mas eu nunca vi Jesus desobedecer ninguém. Mas eu estava nele, desobedecendo sempre, você estava nele. E ele sofrendo por causa das minhas desobediências. Mas eu vim ter agora essa desobediência, mas eu estava nele, eu sou filho dele. Você não é um filho de Deus, você estava em Deus antes da fundação do mundo. Os nossos filhos estavam nos nossos lombos quando a gente tinha 16 anos, diz o irmão Brando. Esse negrão aqui está no meu lombo quando eu tinha 16 anos. Certo? E mais de meia dúzia que tem para lá, também em casa. Já estava, entende? Quando tinha 16 anos. Aí veio o tempo de manifestar. Então nós estávamos em Deus há muito tempo, só que nós fomos feitos para ser manifestados nesse século. Eu dou graças a Deus que eu vim nascer nesse século. Você já pensou bem se nós tivéssemos nascido no século onde o povo tinha que morrer mesmo? Eles eram cerrados pelo meio, traspassado ao fio de espada. E hoje ser crente, você prepara, você vai para a igreja, é só tomar cuidado com as bolsinhas por causa dos ladrões, mas ó, tudo bem, não tem dificuldade nenhuma. Uma opressãozinha que a gente sofre dentro de casa, a gente já lamenta. Um problema que a gente tem no trabalho, já lamenta. Não, o povo lá atrás, ele dava vida. E não adiantava correr não, se correr eles pegavam. Entende? Mas eles eram tão bons cristãos que eles paravam. Eles entregavam a vida nas mãos de seus malfeitores, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Certo? Então nós hoje, para viver a vida cristã, não tem que sofrer muito. Até é demais. Ai meu Deus, fica aquela lamentação, faz aquelas orações, meu Deus do céu, estou sofrendo demais. Tem uns que dão uma dor de barriga e dizem, estou sofrendo que nem Jó. Jó perdeu família inteira, Jó perdeu as casas, Jó perdeu o gado, Jó perdeu tudo, Jó perdeu a saúde. Que quando a gente perde a saúde é o pior de tudo. Depois que você vê todo mundo morto, e agora por final você também perde a saúde. E o homem dizia assim, firme, eu sei que o meu Redentor vive. Não importava o que está acontecendo com ele, então nós não podemos nem lamentar as dorzinhas que dá em nós. Certo? Porque nós estamos aqui nessa terra, tem hora que nós queremos viver aqui como anjo celestial. Não, aqui nós estamos vivendo como humanos. E como humanos nós temos que sofrer, nós temos que sentir dores, nós temos que uma hora orar para ser curado, outra hora tem até que tomar remédio, que não é errado tomar remédio. O irmão Brana falou sobre isso. Ele foi orar por um casal, ou por um filho de um casal, e teve o discernimento que aquela irmã cria que não podia tomar remédio. Ele diz, deu remédio à criança. Certo? Deu remédio à criança. Irmão Brana, você sabe que ele foi orar para uma criança e Deus indicou a ele um médico que ia cuidar daquela criança. Irmão Brana foi orar para a criança, mas Deus mostrou para ele, você vai para uma cidade pequena, simples, um médico simples, vai cuidar do seu filho. E ele vai sarar.
E foi certinho aquilo ali. Olha, mas Deus não podia ter, põe a mão nele aí, Brana, e ora para ele, já sai curado. Não, agora faz ele fazer isso. Agora, tem alguém doente, você vai lá em Isaías também, encontra o rapaz está com uma úlcera. Põe a mão no estômago dele e manda a úlcera embora. Não, faz um emplasto. E põe sobre. Está na Bíblia. É remédio. Certo? Deus mandando fazer aquilo. E a pessoa sendo abençoada. Amém. Deixa eu prosseguir, senão eu não chego lá. Eu ainda estou Noé ainda. Estou em Gênesis até chegar em Apocalipse. Mas só para mostrar para vocês esse pouquinho. A mensagem foi louca. Não era fácil crer naquela mensagem. Certo? A mesma coisa você vai vendo a mensagem de hoje. A mensagem de hoje não é fácil crer nela. Hoje é fácil você falar, Jesus é Salvador, quem quer aceitar Jesus? Aí o povo quer aceitar Jesus, é fácil aceitar Jesus. Mas você tem que crer na mensagem que Deus está mandando na hora. É até que Jesus já te salvou. E Ele está mandando uma mensagem para você. Amém? Vamos passar para Moisés agora. Você olha a vida de Moisés um pouquinho e vê o que Moisés fez, o que ele padeceu, e ele creu em Deus, e ele teve uma mensagem louca, tirar um povo de dentro de uma nação. Você pensa que é fácil também? Já pensou bem se fosse para tirar nós, os brasileiros, arrancar daqui, vamos fazer de conta que nós teríamos que ir para a América do Norte. Já pensou bem se tivéssemos aqui para arrancar nós aqui do Brasil e levar para lá? Não ia ser fácil. E não ia ser fácil nós obedecer ninguém também, não. Certo? E Moisés pegou firme e tirou um povo de dentro do Egito. O que era povo de Deus estava vivendo ali escravizado, mas Moisés tirou aquele povo e a mensagem era louca. A mensagem de Moisés também. Não era uma mensagem branda, sábia, não. Agora era uma mensagem louca. Para sair, antes da saída, eles tinham que matar um animal. Mata um animal, mata o cordeiro, passa o sangue no umbral da porta. Para proteção daquele lar. Para que não morra o primogênito. Então mata o cordeiro. Agora, você andava no Egito, por todo lado, ninguém tinha aquele sinal. Mas quando você chegava lá em Gozém, tinha um grupo de gente lá que cria no profeta Moisés, já tinha matado o cordeiro, sujado tudo a porta, o portal, para proteção da família. Então todo mundo que passava perto da casa dele dizia, esse povo é louco. Porque a mensagem de Moisés naquele dia era uma loucura. Mata o cordeiro e passa o sangue no umbral da porta e o anjo da morte não vai entrar na sua casa. Mas lá no Egito ninguém obedeceu, ninguém cria em profeta. As denominações não creem em profeta. Quem crê em profeta somos nós. Então, aí é hora, mata o cordeiro, passa o sangue. Isso daí ainda é uma santificação. Passa ali o sangue, é a química. Passa o sangue no umbral da porta, para vocês serem protegidos. E aquela mensagem, com toda aquela loucura, ainda Israel creu, matou o cordeiro, e os outros passavam, criticavam deles. Como hoje, quem critica de nós, são gente da própria mensagem. Porque o que nós estamos fazendo, também é uma loucura. Dizer que Jesus tem novo nome, e desse povo ficou doido. Eles querem continuar com aquilo a vida inteira. Quando o próprio Jesus, na própria Bíblia, e mandou um profeta para mostrar que ele mudaria nesse dia final. Ele não mudou no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo dos pentecostais, ele não mudou. Mas quando chegou nesse dia, o irmão Brando diz, ele mudou. Nesse dia, ele mudou. Certo? Ele não fez nesses outros dias, porque não podia fazer. Mas aqui, ele tinha até que mudar de nome, porque ele tinha que ter um novo nome. Amém. Bom, vocês já entenderam um pouquinho de Noé, um pouquinho de Moisés. E Moisés tinha uma mensagem louca e que aplicava sangue no umbral da porta. E o povo creu. Isso é o povo de Deus, que cria em profeta, creu naquele dia. Elias tinha uma mensagem louca. Ele pregou uma mensagem
que não estava de acordo com Jezabel. E Jezabel tinha 400 profetas, 400 pregadores a seu favor, que falava tudo que ela gostava, tudo que ela queria, tudo que o Acabe amava. Aqueles pregadores falavam, mas tinha um homem naqueles dias que não falava igual. Elias não falava igual, veio Micaías, não falou igual, veio Eliseu, não falou igual. Eles tinham uma mensagem diferente, a mensagem deles era uma loucura. A quem você vai ouvir? Você vai ouvir a Elias ou vai ouvir a Jezabel? Você vai ouvir esse homem que você não sabe nem de onde ele veio. Ele é conhecido tisbita, morador de Gileade, mas não sabia nada do pai, da mãe, não sabia de onde veio. Você crê no homem desse? Você não sabe nem a genealogia do homem. Você crê nele? E tinha gente naquele dia que cria. O povo de Israel falhou nisso, mas o eleito do dia dentro de Israel creu. O povo da mensagem falha nisso, mas o eleito dentro da mensagem crê. É isso que nós temos que ver. Então, em cada tempo, você tem que ver que a mensagem era uma loucura. Com quem você vai ficar? Com Acabe, que é o rei, ou você vai ficar com Elias, que não tem nada a ver com o rei? Ele é um profeta, mas não tem nada a ver com o rei. Com quem que você vai ficar? Sempre tinha alguém que ficava. Elias ficou até sozinho um dia, e ele reclamou para Deus. Correu de Jezabel, que é o melhor que faz quando você vê uma mulher insinuante como Jezabel, é fugir dela. Não importa que nome que vai te pôr, porque José fugiu também de uma mulher insinuante do seu dia. Ele fugiu. E não importou que eles levassem ele para a cadeia, para o calabouço. Ele foi. Mas ele não tinha feito nada de errado. Entende? Não tinha feito. Então não importa, o que você tem que fazer é fugir. Elias fugiu de Jezabel. Parou debaixo de uma árvore de zimbro que nem folha tem. Quando você está cansado, pelo menos numa árvore que tem folhas para você descansar, para fazer sombra. Mas não tinha nada. E Elias parou ali debaixo. E Deus teve que mandar o anjo para ele, levou água para ele, levou pão. Diz Elias, levanta, come e bebe, porque a sua jornada será longa. Mas o homem sempre murmura, tem as suas dificuldades. Chegou a um ponto que Elias clamou lá em Horebe: Senhor, eu estou só. Mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e eu fiquei só. E eles procuram me matar também. Aí Deus teve que animá-lo com coisa que ele não conhecia. Diz, não, Elias, eu ainda tenho mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos a esta estátua. Eu tenho 7.000. Aquilo foi o que ajudou Elias. Mas você sabe o que é você viver como um profeta que não sabia que tinha mais gente que cria na mensagem que ele pregava? Ele não sabia. Ele pensou que era só ele. Só eu. Ele ainda disse, só restou eu. E ainda querem tirar minha vida. Deus deu graça. Deus salvou Elias daquela situação. Amém? Glória a Deus. Vamos prestar toda a atenção para vocês não desviar a minha atenção. Nos dias de João Batista, quem é que vai crer na mensagem de um profeta como João Batista? Para começar, não vestia que nem nós. Você vai, não comia igual nós. Não adiantava você querer fazer churrasco para ele. João Batista não era. A mensagem dele era diferente. O irmão Brana chega a mostrar que o andar dele para entrar na cidade era como um louco. Porque aquele homem que tinha Deus em si e via a coisa tudo errada e não aguentava e tinha que falar contra. Entende? É aqueles que falam contra mesmo. E João foi aquele que entrava na cidade e a coisa estava toda errada e ele foi até no rei. E o rei vivia com a mulher do irmão dele. Ele teve que chegar na barba do rei e falar, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Ô, irmãos,
Era mais fácil lá pedir um saco de cimento para construir, um milheiro de tijolos para política, do que chegar lá e repreender o rei. É mais fácil pedir do que você, a pessoa repreender rei, você vai morrer. Você falou contra o rei, você vai morrer mesmo. Repreender um rei, você vai acabar morrendo. Ele não importou, mas ele falou o que Deus mandou ele falar. Quem pôde crer naquela mensagem? A mensagem era louca. Você via aquele homem pregar, a mensagem que ele pregava, ele dizia: o machado está posto na raiz das árvores. Quer dizer, se ele estivesse aqui hoje pregando para vocês, o que vocês acharam? Tem um doido aí, dizendo que o machado está posto na raiz das árvores. O que será que ele pensa? Ele saiu do mato, mexe com lenha, chega na cidade e está falando que o machado está posto na raiz das árvores. O povo podia não entender, era uma mensagem louca, mas árvores era gente. Porque desde o Salmo 1 está mostrando, lá em Números, mostrava também que o homem é como árvore. E nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água. E aí vem João Batista e mete o machado na raiz das árvores. Isso quer dizer, cortando homens e mulheres o mais que pode e jogando cavaco para todo lado. Seria fácil aceitar a mensagem desse homem? Crer na mensagem dele? Era uma mensagem louca, mas era a mensagem do dia. Deus não tinha outra mensagem. Ainda que havia pregadores como Anás, Caifás e outros, havia aqueles pregadores, mas Deus estava com João Batista. Amém? Agora, a mesma coisa é hoje, essa mensagem. Vamos sempre pensando nisso. A mensagem, vamos atualizando a mensagem. Nos dias de Jesus, eu estava pensando numa parte que Jesus pregou e ele não fez o que Moisés mandou fazer, que era guardar o sábado. Ele não fez aquilo. E ao invés dele falar que o povo tinha que guardar a lei, ele começou a mostrar que Moisés falou a respeito dele e que era a palavra dele agora que valia. Moisés falou a meu respeito, Abraão falou a meu respeito. E aquele povo não estava fácil para crer na mensagem de Jesus Cristo. E Moisés tinha falado, Abraão tinha falado com respeito a Jesus, mas o povo daqueles dias, quando Jesus nasceu, quando Jesus pregou, eles não estavam crendo na mensagem de Jesus. Então você nota como Deus vai fazendo um trabalho e as pessoas vão esquecendo. E Jesus não falou de acordo com Moisés. Naquele dia que Jesus diz: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, vocês não têm vida em si. Irmãos, essa é a mensagem mais louca. Qualquer um crente daqueles dias podia pegar a Bíblia, o Velho Testamento, e ir lá em Jesus, que é a palavra. Jesus não escreveu um livro, porque ele era a palavra. Mas eles podiam ir lá em Jesus e dizer: olha aqui, ó, Moisés falou que nós não podemos comer carne de porco, nem beber sangue de animais. Agora, tu estás dizendo que nós vamos comer a sua carne. Eu não vou crer na sua mensagem, não. E quem não creu naquela loucura, se perdeu. Porque a mensagem de Jesus era louca. Crer que Jesus, no que Jesus estava dizendo, que era para comer a carne dele, beber o sangue dele, e Jesus nem parou para explicar. Como nós fomos tomar a ceia, nós vamos explicar. Como Jesus, depois que o povo foi embora, aí ele foi dar a ceia e explicou. Por que ele não explicou antes para aquele povo ficar? Precisava passar uma peneira. Diz: vocês não podem ficar aqui. Tem coisas que é assim. Tem hora que a gente diz: a mensagem custou chegar. Podia ter chegado lá na hora que aqueles homens estavam ali, aqueles 70 estavam ali. Jesus podia ter parado e explicado: comer a minha carne é um pãozinho que eu vou dar para vocês. Beber meu sangue é um vinho que eu vou dar para vocês beber. Ele não explicou. Ele falou uma mensagem louca, porque não estava de acordo com o Velho Testamento, e não explicou. Tem hora que nós queremos que explica, mas Jesus não explicou. E Pedro, sem Jesus explicar, diz: eu vou atrás do senhor de qualquer jeito. Sabe o que é um crente verdadeiro? Como Pedro, como os demais discípulos. Ele diz: eu não entendo o que ele falou, não. Tem que comer carne dele, mas se algum dia ele cortar lá e me dar, eu como. Se ele me der sangue dele para beber, eu bebo.
Mas eu vou ficar atrás dele, até que eu entenda, até que ele me explique, até que ele me revele, eu vou ficar com ele. Agora os outros não, os outros, firme no Velho Testamento, não pode comer carne, nem de porco, agora comer carne de gente. Eu vou embora. Foram embora. Mas Jesus pregou aquilo para eles ir embora mesmo. Irmão Brana pregando a mensagem, que ele que é o absoluto, ele falou que Jesus falou daquela forma, foi para eles irem embora mesmo. Precisava ficar livre deles. Porque aquele tipo de pregador que Jesus mesmo tinha chamado, vocês vêm de 2 em 2, agora vamos pregar, vamos expulsar demônio, vamos pregar o evangelho, vamos de casa em casa. O mesmo Jesus que chamou eles e ordenou eles para pregar, pregou um dia uma mensagem que mandou eles tudo embora. Sem ser preciso falar assim, Daniel, vai embora. Ele só pregou uma mensagem, vamos fazer de conta que o irmão Daniel não cresce. Pronto, pregou a mensagem e não explicou. Ele podia ter explicado, mas ele não explicou. E Deus vem para o William Branham e diz, você também não explica. E nós cremos a si mesmo. Você viu que quando o irmão Branham pregou a terceira etapa, Deus falou para ele, não diga a ninguém, não explique isso. Deixa eles ouvir, mas não explique isso. E a gente creu da mesma forma, a gente sabe, é uma loucura. E a maior loucura que eu acho nisso aí, irmãos, é que Deus manda um profeta para revelar tudo. E chega uma hora que Deus fala para esse profeta, não fala nada para ninguém, não diga a ninguém. Mas você já me mandou, foi para revelar tudo para os outros, para deixar tudo clarinho. Não diga isso daí. Não diga, porque se você disser, vai pôr a perder o meu plano. Então não diga. Irmão, a coisa é tão importante que eu fico pensando, por que o que eu prego hoje, por que o William Branham não pregou mais lá atrás? E Deus já pegou e levou ele embora logo, senão ele ia pregar. Certo? Se não, Deus não pega e leva o William Branham embora, ele ia pregar, mais claro que nós estamos pregando. Eu estou aqui com a mensagem que ele pregou, eu tenho dito, até o título da mensagem, não podia ser pregada uma mensagem dessa com sangue no propiciatório. O próprio título da mensagem não pode ter sangue no propiciatório. Almas que estão em prisão agora. Como é que você vai ter sangue no propiciatório? Almas que estão em prisão. Se tiver sangue, a alma não está em prisão. A alma tem liberdade. A alma pode sair da prisão. Mas o próprio título da mensagem, que foi pregado depois que o Cordeiro saiu do trono, o próprio título é tudo para nós. O título, se você for lá dentro ver o conteúdo, então, é tremendo. Eu vou ler uma parte do conteúdo, só para você ver. Mas o título, para mim, já é uma mensagem. O título. É tanta coisa boa. Pô, eu cheguei até aqui para mostrar a mensagem de Jesus. Ao invés dele ficar trazendo o povo, falar bem da lei, para o povo ficar na lei, Jesus deixou a lei de lado, deixou quieto, e começou a mostrar, eu e o Pai somos um. O Pai me enviou. Eles dizem, não, Deus enviou foi Moisés. Não, agora o Pai enviou fui eu. Moisés para trás. Olha, mas nossos pais comeram maná no deserto. E foi Moisés que derramou, deu o maná para eles. Aí Jesus falou, não foi. Eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o verdadeiro maná. Ele ainda diz assim, não foi Moisés que deu, o verdadeiro não foi Moisés. O verdadeiro é meu Pai que está dando agora. Certo? O verdadeiro maná é meu Pai que está dando. E eles diziam, mas os nossos pais comeram maná lá atrás. Aí Jesus diz, mas todos morreram. Comeu e morreu. Comeu e se apartou de Deus. Muita gente come a mensagem, mas se aparta de Deus. Eles comem a mensagem, comem a Bíblia. Ó, eu obedeço o que está aqui, ó. Mas sempre se apartando do que Deus está fazendo no dia que está vivendo. Você fala bem do que Deus fez lá atrás, isso é contar a história. Eu falei bem, ó, Deus nos dias de Noé, salvou Noé e sua família, amém. Isso é uma história que eu estou contando lá atrás. Eu quero ver, eu saber o que Deus está fazendo agora mesmo, na hora que nós estamos vivendo. Que o importante é saber o que Deus está fazendo agora. Até saber o que Deus fez nos dias do William Branham, também não é difícil.
Deus fez, porque é uma promessa que ele deixou aqui, que nos dias da voz do sétimo anjo, ele ia revelar o mistério. Então, se eu disser que Deus não revelou, eu sou um mentiroso e faço Deus mentiroso também. Então, eu não sou e Deus também não é. Certo? Que está escrito que nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério seria revelado. Apocalipse 10, 7. Vocês sabem muito bem disso. Então, foi revelado. Quando você diz que foi revelado, o diabo não gosta disso. O diabo gosta que você... a gente não sabe disso aí. É melhor você nem mexer. Esse negócio de sétimo selo, 7 trovões, novo nome. Ele diz, é bom que você nem mexa. É interessante. O William Branham veio exatamente para 7º selo, 7 trovões e novo nome. O William Branham veio foi para isso. O ministério do 7º anjo, se você toma a própria Bíblia, o ministério dele era exatamente para isso. Era para revelar o 7º selo. O que era? Para desvendar o 7º selo, que eles não sabiam o que era Deus em carne, era Deus no profeta, Deus num homem. O 7º selo era Deus num homem naqueles dias. Ele diz, vigie bem o 7º, você sabe tudo disso aí. Vigie bem o 7º, estava ali o 7º anjo, o 7º mensageiro, o 7º selo, o 7º trovão, estava ali, e ele dizendo, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui para mim poder chegar e fazer o arremate ali. Mas tem algumas coisas muito boas que a gente precisa. Nos dias do 7º anjo, eu estava falando de Jesus. Então Jesus começou, deixou a lei de lado e agora trouxe a graça. Irmão, ninguém quis aceitar. Hoje todos nós pregamos. Graça, irmãos, graça, graça. Hoje é fácil você pregar graça. Mas quando Jesus chegou, que era graça, ele não ficou falando lei. Ele estava mostrando que o povo tinha que crer nele. Tinha que aceitar o que ele estava pregando. Eu e meu pai somos um. Vocês nunca ouviram Moisés dizer que ele e o pai eram um. Mas eu e meu pai, nós somos um. Então vocês têm que crer em mim agora. Se vocês creem, meu pai falou que é para falar para vocês. Ele diz, crede em Deus. Mas ele falou, crede também em mim. Vocês dão conta de crer em mim? A mensagem era louca. Diz, não, nós cremos em Moisés. Não, meu pai falou que é para vocês crerem em mim. E meu pai está aqui, ó. Aí Filipe diz, mostra-nos o pai. Como se, a pensar, deve ser um indivíduo à parte, uma pessoa à parte. Mostra-nos o pai, o que nos basta. Ele diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o pai. O pai era espírito que estava dentro do filho. O corpo aqui é o filho, mas o pai está ali. Estou. Ele quer ver o pai, então Jesus diz, estou. Quem estava falando estou era o pai, usando as cordas vocais do filho. Estou. Há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Então agora nós tivemos 7 eras da igreja, 7 eras de graça, bênção de Deus, sangue sobre o propiciatório. Vem tudo isso para nós. Duro agora é aceitar a mensagem do 7º anjo. Quando a mensagem do 7º anjo chega, o sangue sai do propiciatório. E não dá para crer. Aí é difícil. Ela é louca, essa mensagem. Quando Jesus chegou, eles estavam dizendo, olha, nós temos ali um boi morto para oferecer ao Senhor. Nós temos um bode, nós temos uma ovelha para oferecer. Nós temos uma pombinha para oferecer. Deus não estava aceitando mais. Ele era o sacrifício. João apontou e diz, eis o Cordeiro de Deus. Não adianta vocês matar bode, porque ele já fez todo o papel, certo? Do bode emissário, ele já levou sobre ele os nossos pecados. E além do mais, ele morreu também. Ele morreu por nossos pecados. Ele fez o papel do boi que vocês precisavam. Ele fez o papel de tudo. Até a pombinha desceu, foi sobre ele. Tudo estava unindo naquela única pessoa da divindade. E eles não podiam ver que aquilo que eles esperavam em lei estava dentro da graça agora. Se vocês quiserem Moisés, está dentro de mim, podia dizer Jesus. Moisés está aqui dentro, porque a lei estava dentro dele. Deus nunca jogou a lei fora. A lei estava dentro da graça. Entende? A lei está aí dentro. Você não pode viver uma vida sem lei. Você não pode ter um país sem lei. Não, você pode falar o que for das leis, mas que precisa ter leis, precisa. Precisa ter leis para tudo.
Precisa ter. Até falta leis e falta punidade também. Porque não adianta ter uma lei se não tem uma punição para quem desobedece àquela lei. É por isso que nós temos que ver tudo isso em Cristo. Havia uma lei que punia. Cristo veio, te liberta daquela punição e te dá liberdade. Ele é seu advogado. Amém. Agora, duro é esta hora. Enquanto ele é advogado, tudo bem. Mas agora eu estou falando da mensagem do sétimo anjo. Em Apocalipse 10, Apocalipse 5, você vai encontrar o mediador. Em Apocalipse 10, você vai encontrar que ele não está mais na mediação. Aí que é difícil para as pessoas aceitar. Se você crê que Deus mandou um profeta, você não pode ficar em Apocalipse 5, você tem que estar em Apocalipse 10. Porque ali em Apocalipse 5 ele está mostrando o que ele fez, o efeito do cordeiro, o que ele fez. Mas quando chega em Apocalipse 10, ele já mudou de trono, ele já mudou de ofício, ele já largou de ser mediador. Você quer a Bíblia? Eu tenho que fazer isto só para vocês verem que não somos contra a Bíblia. Eu estou dizendo para você o mesmo que a Bíblia disse lá atrás. E Jesus veio e fez uma coisa que parecia que está contrária à Bíblia. Jesus falou que tinha que comer a carne dele, beber o sangue dele, quando o Velho Testamento dizia que não podia. E agora ele dizendo que tinha que fazer. Não estava em contradição. É que aquela oferta já tinha vencido. E ele estava trazendo um novo sacrifício para o povo. Agora ele era o sacrifício. Amém. Durante todas as 7 eras. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Você chega aqui, como descrer nisso aqui agora, irmão? Você crê? E eu creio. Mas o problema é que Jesus Cristo, como mediador, ele já venceu. Agora Jesus Cristo veio no primeiro selo, parágrafo 24 da primeira tradução de Goiânia. Irmão Brana diz, o ancião disse certo quando disse que ele é um leão, porque ele não é mais mediador. Oh. Agora, eles vão dizer, essa mensagem é louca, porque eu tenho aqui na Bíblia, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E nós cremos num só Deus, cremos num só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Cremos. Só que nós sabemos que isso daqui venceu o prazo dentro das 7 eras da igreja. E agora o próprio Cordeiro veio e converteu em leão. Ele deixou de ser mediador. Ele deixou de ser mediador e agora ele é o leão. Ele é juiz. Foi assim que ele veio nos dias do profeta. Então, o irmão Brana que fala que foi assim. Amém. Agora eu precisava ter mais 1 hora. Mas eu tenho só uns 12 minutos agora, certo? Para mim ver o que faço aqui. Olha, almas encarceradas hoje, essa é a tradução de Goiânia. Os parágrafos nunca dá certo se vocês pegam a outra tradução, que é da Voz de Deus. Não dá certo os parágrafos, mas a mensagem é a mesma. Vocês têm que entender isso. No 241, almas encarceradas hoje, irmão Brando diz assim, e pode ser que seja agora mesmo, o mundo continuará igual em todas suas coisas. Haverá gente ainda vindo ao altar e ainda clamarão, porém de nada lhes servirá, porque já não haverá misericórdia. Já será o fim, não haverá misericórdia. Recorde disso. E o santuário foi cheio de fumo. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. E o que é justo, seja justo ainda mais. E o que é santo, santifique-se ainda mais. Amém? Então as pessoas vão ainda chegar ao altar e não vai adiantar mais nada. Vocês pensam que isso daqui é depois do arrebatamento? Não, depois do arrebatamento não vai adiantar mesmo. Depois do arrebatamento, aí que não vai adiantar mesmo. É exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo. Que não é apenas uma pequena sensação que traz as pessoas ao altar, mas a revelação da palavra que leva elas a crer no que Deus está fazendo agora. Porque muitos pensam, porque eu fui no altar, está tudo bem. Você pode estar vindo ao altar, mas se você não tem esta revelação, de nada te adianta.
Não adianta vir ao altar, não adianta chorar, não adianta pular, não adianta gritar, porque o Cordeiro já saiu do trono. Então você tem que crer no que o Cordeiro fez depois que ele saiu do trono. Você tem que crer no que o mediador fez depois que ele largou a mediação. Você tem que saber o que ele fez para você crer nele. Escuta, 242. Já não haverá misericórdia. Eu quero que você preste atenção aqui. Quando é que o irmão Brana diz que não haverá misericórdia? Já não haverá misericórdia. Quando o Cordeiro toma o livro. Vamos fazer de conta que ele não tomou o livro. Certo? Mas eu vou voltar uma página atrás aqui. Deixa eu ver se é uma página atrás. 218. Só para vocês notarem isso aqui. Quando é, ele diz aqui, ó. Já não haverá misericórdia quando o Cordeiro toma o livro, que aí ele converte em leão. Vamos ver quando foi que ele tomou o livro. 218 almas encarceradas hoje. Lá para o finalzinho. Porém, as pessoas continuarão pregando e pensando que estão sendo salvas, crerão que estão fazendo bem e que suas organizações estão crescendo. Todos esses trabalhos que vocês veem, igrejas se enchendo, e o povo recebendo a Jesus, e ele já não é mais mediador. Os seus trabalhos já não estão adiantando mais nada, continuarão pregando, pensando que estão sendo salvas. Porque o pregador diz, vocês estão salvas, mas o pregador não pode dar a mensagem que veio após o Cordeiro ter saído do trono. Aquele pregador não pode dar essa mensagem, por isso, tanto faz dentro da mensagem como nas denominações, estão no mesmo lugar. Você quer ver? Crerão que estão fazendo bem, as suas organizações estão crescendo, certo? Porém, não haverá nem a menor esperança. E agora, se essa visão foi isso, e tem sido tão duro contra as mulheres, então temos chegado a essa hora. Vou repetir aqui. Já não haverá misericórdia quando o Cordeiro toma o livro. 242. 218, no finalzinho. Ele vai mostrar para nós agora. Estamos chegando a esta hora. A porta está fechada. É o fim. O livro já está em sua mão. Vocês estão entendendo? Isso daqui é para mentes que captam a coisa. Aqui, irmão Brana está dizendo, já não haverá misericórdia quando o Cordeiro toma o livro. No 218 ele diz, a porta está fechada, é o fim, o livro já está em sua mão. Pense nisto. Agora, há uma pergunta? Eu quero saber, a gente está entrando agora. Se você está entrando agora no lugar certo, se você está entrando agora não com o Cordeiro no trono, mas com ele fora do trono, com a revelação de que ele saiu de lá, então você não está perdendo o seu tempo. Você não perdeu o seu tempo. Você está entrando agora. Você pode entrar mais tarde. Você pode entrar daqui mais uns anos, se não der o arrebatamento. Mas se você entrar nesse lugar que o Cordeiro já tomou o livro, tudo bem. Mas se você entrar numa reunião onde o pregador diz, o Cordeiro está no trono, meus irmãos, venha cá, tem sangue no propiciatório, você vai? Tenha juízo, não tem sangue lá mais. Então não haverá mais misericórdia, que o profeta disse. Para esse não há mais misericórdia. São enganadores do povo, está enganando quem precisa ser enganado. Porque diz a Bíblia que o eleito não será enganado. É a mesma coisa dos pregadores da mensagem falar para vocês. Estamos pregando terceira etapa, estamos pregando 7 trovões, nós estamos pregando a mensagem do profeta. Você examina e encontra eles mentirosos, como a igreja lá atrás primitiva encontrou os falsos apóstolos e os achou mentirosos, porque eles diziam que pregavam aquilo, mas não pregavam nada. E aqueles irmãos, eles tinham examinado a palavra, a Bíblia. E hoje você examina a mensagem do profeta. É isso daqui. Não adianta eles falar, estamos pregando. Eu tenho dito, mas é fácil. Você encontra com o pastor, você está pregando a terceira etapa? Então, qual que é o novo nome? Não, irmão, não é para agora não. Então, não é a terceira etapa. Filho. Não, mas você está pregando 7 trovões? Sim, 7 trovões. Então, qual é o novo nome? Eles não sabem também. E diz que Jesus não tem novo nome.
porque eles estão ligados com outros ismos, até fora do Brasil, no Canadá, na África, eles estão ligados com outros ismos, que diz que Jesus não mudou de nome, enquanto a Bíblia diz que ele mudaria de nome. Olha para vocês verem, Apocalipse 2,17 e 3,12, você vai ver que está dentro das eras da igreja, onde diz que Jesus tem um novo nome, dentro das eras da igreja, Jesus tem um novo nome. Eles estão dizendo que Jesus não tem. Agora o William Branham pregou o primeiro selo 132 e mostrou que quando Jesus subiu, depois que ele morreu, ele venceu aqui e subiu, ele já subiu com um novo nome, que seria revelado nos trovões. E nós encontramos o mesmo irmão Branham dizendo: os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e resposta número 478, desvelar 273 a 278. É bom tomar essas coisas e guardar. As pessoas acham que estamos pregando uma loucura, mas na verdade é uma loucura. Não dá para crer. Agora, Deus aprove salvar os crentes, como foi que Paulo disse? Pela loucura da pregação. Deus não aprove te salvar, como não aprove salvar o povo nos dias de Noé, com uma mensaginha simples de Noé. Diz: não, o negócio aqui é arca, filho. É madeira de gofer. E vocês vão ter que entrar se quiser ser salvo. Não, nós não vamos entrar, só criticaram dele. Mas os 8 que entraram foram salvos e o cavalo foi salvo. Certo? Animais foram salvos. E você ia ver fora da arca homens e mulheres com almas que cavalo não tem, que o leão não tem. Mas esses homens estavam morrendo afogados do lado de fora, porque não creram. Mas os animais creram. Havia um instinto levando aqueles animais para a arca. Senão ia dar um trabalhão para Noé. A pessoa bem, Noé, porque aqueles animais tudo dentro da arca. E não adiantava vir mais animais. Noé tinha que dizer: não adianta, você não pode entrar. Já está um número completo lá dentro. Tem hora que nós queremos, não, vem, é como coração de mãe, cabe mais um. A arca não cabia mais um. Já tinha o número certo de animais que podia entrar, até as qualidades tinham o número certo para entrar, e não entrou mais nenhum. Mas o que podia ter entrado, homens e mulheres, não entraram, então animais entrou no lugar. Irmãos, gente que deveria entrar, gente boa da mensagem, que vive em casa orando, que vai para a igreja orando, que lê a Bíblia, que lê a mensagem, essas pessoas deveriam entrar, não vão entrar, porque elas não têm a revelação do dia, elas não vão entrar. Então, mas são pessoas consagradas. Me diga que aquele povo dos dias de Noé não era consagrado. E Deus matou todo mundo. E você vê criança, bebê morrendo afogado. Sabe por quê? Porque você é filho de pai incrédulo. Você é filho de mãe incrédula. Era isso. O pai morreu afogado, a mãe morreu afogada, o filho morreu afogado. Noé, salvo. A esposa salva. O filho salvo, até a nora salva, lá dentro. Por quê? Porque creu na loucura da pregação, e hoje é crer nesta loucura da pregação, que Deus veio em carne outra vez nesse século XX. Eu não posso deixar de citar isso para me encerrar. Isso daqui nós vamos citar até o final, até dar o arrebatamento. Nós vamos ter que citar esta mensagem, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Irmão Branham diz: um gentil levará seu nome. Um gentil. Vai no povo da mensagem, os pastores, bons pastores, pregadores da mensagem, que diz que prega a verdade, e pergunta para ele: qual é esse gentil que levou o nome de Deus? Nenhum vai te explicar. Porque se te explicar, você vai falar para ele: por que você não crê? Quem levou o nome de Deus, H-A-M? Foi Branham que pregou isso. Que a H-M faz parte do nome de Deus. E quem foi que levou então o nome de Deus? Não foi Branham? Com 7 letras. E não foi Billy Graham com 6 letras. Irmão, uma letra faz diferença para Deus. Uma letra faz diferença para Deus. Billy Graham é um anjo, mas não pode ser um profeta. William Branham tem 7 letras.
porque precisava de 7 letras, porque 7 é o número de Deus, 6 o número do homem. Billy Graham, um grande anjo de Deus, mas tem o número do homem. A mensagem é do homem, a igreja é do homem. Mas Branham é 7, é número de Deus, é o homem de Deus, o nome de Deus e a igreja de Deus. Senhor, te damos graças, Pai, por podermos crer nesta loucura, nesse dia. Crer que o Senhor tem um novo nome e o Senhor aprove salvar os crentes, não os incrédulos. Os incrédulos vão ficar aí fora mesmo, vão ficar murmurando contra o novo nome. E até eles crêem no profeta, mas não crê como um novo nome. Eles não conseguem ver, Senhor. Mas o eleito consegue ver porque foi Deus manifestado em carne nesta terra. Estamos agradecendo ao Senhor por esta revelação, por esta luz. Assim como Noé, foi pouca gente, mas antes de Noé foi menos ainda, que é aquele que nos tipifica, que foi Enoque, sozinho. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Senhor, te damos graça, porque nesse dia nós estamos andando com a palavra, porque Deus é a palavra. Nós não estamos andando com um homem, estamos andando com Deus, e Deus é a palavra, e a palavra revelada nesse dia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.